Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo novamente, tá? Meus amigos, hoje eu quero falar sobre um assunto interessante. Vamos lá. Muitas pessoas dizem que a depressão ou a falta de sentido na vida, ou sei lá, a pessoa ficar desanimada e a pessoa perder o sentido na vida, ou perder o desencanto pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, muitos atribuem isso à falta de fé, dando a entender que tipo assim, que a felicidade da vida é Deus. Qualquer pessoa que não crê em Deus, ou que questiona a existência de Deus, ou que está em dúvida, pode cair numa depressão, né? Muitos dizem que tipo assim, o sentido da vida é Deus, né? Muitos cristãos dizem, tá com depressão, tá deprimido, tá, sei lá, com baixa autoestima, tá com desgosto da vida, é porque isso é falta de Deus, né? Muitos gostam de falar esse tipo de coisa. Porém, esse artigo aqui, ó, como é que eu posso dizer, desmonta um pouco essa falácia, né? Desmonta um pouco, né, esse tipo de narrativa. Por quê? Preste atenção nesse artigo, ó. A depressão e o suicídio entre os cristãos. Por que os pastores estão em tese se suicidando, né? Se apagando? Bom, uma silenciosa epidemia está assustando cientistas do mundo todo. Estima-se que só no Brasil 11 milhões, ou seja, 6% da população de indivíduos sofrem com a doença já considerada o mal do século XXI. Estima-se que devido ao desconhecimento das pessoas sobre o tema, somente 1 em cada 4 indivíduos com depressão tem conhecimento do transtorno que o aflige e consegue buscar auxílio. Ou seja, 75% das pessoas com depressão não sabem que estão doentes e por isso sofrem sem tratamento adequado, apresentando perda da autoestima e da capacidade de se concentrar, o que leva a dificuldades profissionais e familiares e sociais também, né? Bom, a questão central, né, do vídeo que eu quero abordar aqui é: será que realmente faz sentido esse ponto de vista? Será que realmente a felicidade da vida é Deus? Será que uma pessoa que não crê em Deus está mais apta a ter depressão e a pessoa que crê em Deus é mais apta a ser feliz? Será que faz sentido mesmo? Bom, eu acredito que isso é relativo. Eu acho que isso é um pouco inerente ao ser humano, essa questão de depressão, doenças psicológicas. Eu acho que isso é uma questão que é inerente ao ser humano e independe muito da crença e do ponto de vista que a pessoa tem sobre o mundo. Qualquer tipo de pessoa pode ser afetada por esse tipo de doença, né? Como estão dizendo aqui, né? Um mal do século XXI. Então qualquer tipo de pessoa pode ser impactada por isso de alguma forma. Bom, então tá aqui, ó, suicídio entre religiosos e líderes. Então, segundo a matéria, segundo esse artigo aqui, ó, o Instituto Schaeffer dos Estados Unidos chegou a pesquisar sobre a saúde mental de líderes religiosos e revelou que 70%, ou seja, 70% compõem quase que a maioria. 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão e 71% estão esgotados física e mentalmente. Aí eu te pergunto, por quê? Se o pastor, em tese, tem uma conexão pessoal com Deus, se na visão da maioria o pastor é uma pessoa santa, que não peca, uma pessoa certinha, que está em comunhão diária com Deus, se o pastor tem em tese o poder de liderar ali um grupo de pessoas e ministrar e pregar a palavra, bom, se em tese ele está com Deus, se ele é uma pessoa, um escolhido, se ele é um pastor, por que ele está lutando contra a depressão? Bom, não faz sentido. Se a felicidade da vida é Deus, não faria o menor sentido um pastor estar lutando contra a depressão. Quem dirá 70% dos pastores. Então é muita coisa, você percebe? E 71% estão esgotados física e mentalmente. Ué, mas acreditar em Deus, como muitos dizem, não traz paz absoluta? Acreditar em Deus não faz a pessoa feliz? Então vocês percebem que a realidade, o mundo natural, ele é tão cruel que, independente da crença da pessoa, a pessoa pode desenvolver depressão, pode desenvolver, né, esses tipos de transtornos, tá? Que são muito comuns, né? Bom, então vamos lá. Ainda de acordo com esta pesquisa, 80% dos pastores acreditam
que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. Assim como o número geral de suicídios, os casos com vítimas que lideram igrejas também têm a depressão como principal causa. Além da doença, fatores como traições ministeriais, baixos salários, isolamento, falta de amigos e problemas conjugais também foram registrados. Bom, é claro que tudo isso aí também influencia, mas vem a questão central. Mas se o pastor ele está em comunhão diária com Deus, está fazendo a missão, né, divina, né, está realizando a pregação do evangelho, ele está realizando ali uma espécie de ministério, ele está ali conduzindo pessoas à verdade, ao caminho da verdade, ele está ali em tese pastorando, e ele também está em tese fazendo o quê? Evangelizando, trazendo pessoas à palavra de Deus. Ou seja, se ele faz tudo isso, e muitos consideram o pastor como uma figura bastante importante e uma... Bom, se o pastor é uma autoridade inquestionável, então por que os pastores estão lutando contra a depressão? Já que muitos teístas, crentes, dizem que o sentido da vida está em acreditar em Deus. Coisa que eu também falava nos meus tempos de crente, nos meus tempos aí de cristão. Também falava esse tipo de coisa, tá entendendo? O sentido da vida é crer em Deus. Tô doente, tô com depressão, aconteceu alguma coisa comigo, é derivado da minha falta de crença ou coisa do tipo, né? Muitos gostam de associar essas coisas à falta de crença. Então a gente vê aí que esse artigo aqui, essa pesquisa desmistifica isso, né? Bom, então tá aqui, ó, a pesquisa The State of Pastors, né? Melhor dizendo, o estado dos pastores revela que 56% dos líderes religiosos sofrem de depressão e 65% se sentem solitários e isolados. Estima-se que cerca de 7,1% dos cristãos americanos sofrem de episódios depressivos graves. Aí eu te pergunto, por que eles sofrem de episódios depressivos graves se eles possuem a fé em Deus? Deus não está com eles, Deus não protege eles, por que Deus permite? Complicado, né? Então tá. Um estudo recente também constatou que a prevalência de depressão no meio evangélico tem aumentado. Por quê? Se todos eles creem em Deus? É irônico, né? Com índices maiores do que os encontrados em estudos anteriores. Bom, então tá aí, né? Dados reais, né? Essa pesquisa aí mostrou que a depressão, o quadro de depressão, ele tem aumentado no meio evangélico, tá? Vocês estão vendo que é uma coisa real, vou deixar o link na descrição desse artigo aqui. Tem esse outro artigo aqui, ó. Essa última informação a gente viu, claro, do Google, né? Eu pesquisei. Mas esse outro artigo aqui que eu tô mostrando também vai falar algo semelhante ao primeiro artigo que eu mostrei no vídeo. Pesquisa mostra que mais da metade dos líderes religiosos sofrem com depressão. Há décadas, conectando pessoas à espiritualidade e à fé, a responsabilidade dos pastores espalhados por todo o mundo é enorme e exige muita dedicação. E foi justamente isso que incentivou a World Vision International, organização sem fins lucrativos, e a empresa de pesquisas Barna Group, a fazer um levantamento com mais de 25 mil pessoas nos Estados Unidos, entre pastores e comunidade, para compreender o perfil comportamental de cada um, incluindo estresse pós-ministério, burnout e relacionamentos e até vícios. Então, a pesquisa que eu acabei de citar para vocês, do The State of Pastors, o estado dos pastores, mostra que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão e 65% solitários, né? A gente acabou de ler isso aí. Bom, agora eu vou dar aqui o meu ponto de vista, o meu parecer sobre essa questão. Sabe por que todos eles têm depressão? É porque provavelmente todos eles analisam o mundo ao nosso redor e eles, em algum momento, eles param para pensar de forma racional e lógica e eles possivelmente não veem o dedo de Deus em nada nesse mundo, né? O tanto de covardia, o tanto de coisa ruim, o tanto de coisa negativa que acontece, dor e sofrimento desnecessária, pessoas inocentes sofrendo de forma desnecessária. Então eles não veem o dedo de Deus em nada nesse mundo.
Porque muitos cristãos costumam dizer o seguinte: ah, tá acontecendo coisa boa? Dai graças a Deus. Tá acontecendo coisa ruim? Dai graças a Deus. Uma pessoa morreu? Dai graças a Deus. Uma pessoa se matou? Dai graças a Deus. Uma pessoa sofreu um acidente horrível e morreu nova e não teve nem oportunidade de envelhecer? Dai graças a Deus. Ou seja, tudo que acontece de negativo, tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de trágico nesse mundo tem que dar graças a Deus. Então, o cristão, ele alimenta esse tipo de pensamento, ele alimenta esse tipo de sentimento dentro dele, mas por outro lado, ele vê que isso é ilógico, isso é irracional. Por quê? Porque tem muita coisa ruim que acontece no mundo que não condiz com esse pensamento de Deus que elas têm na cabeça delas. Por isso que elas acabam ficando depressivas, ansiosas, por isso que acontece tudo isso. Tá entendendo? Dos pastores que sofrem com problemas relacionados à saúde mental, 51 lideram igrejas com menos de 100 fiéis e 56% servem entre 100 e 250 pessoas. Nos grandes templos, 32% dos líderes religiosos informaram que já tiveram ou têm algum tipo de transtorno. Em relação à forma de como eles se veem na sociedade, 65% se dizem solitários e isolados. Os dados mostrados pela pesquisa assustaram as igrejas evangélicas e organizações religiosas de todo o mundo, que viram a necessidade de abordar o tema de forma mais ampla, eliminando os estigmas e possíveis mitos associados. Por que esses dados assustam? Porque eles alimentam essa crença de que não, o sentido da vida é crer em Deus, qualquer coisa negativa que acontece é derivado da falta de crença da pessoa. Pois é, esse artigo aí está desmistificando essa falácia, tá? Espero que todos tenham entendido aqui aonde eu quis chegar nesse vídeo. Eu não quero ofender a crença nem a fé de ninguém, cada um é livre para acreditar no que quiser, mas eu estou mostrando aqui coisas baseadas em lógica, baseadas em estatísticas, pesquisa, tá? Vou deixar o link para quem quiser dar uma lida aí, quem quiser dar uma olhada e ficar por dentro, tá? Peço que você deixe seu like se você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário abaixo caso você concorde ou discorde. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou encerrando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.